Recebemos hoje aqui no programa Olho Vivo alguém que viveu e com propriedade pode falar sobre os anos de chumbo aqui no Brasil. Rui Leitão, que hoje à noite lança em Cajazeiras esse seu mais novo livro, que é Eu Vivi a Ditadura Militar. Rui, uma alegria imensa recebê-lo aqui no nosso programa para falar de um livro que chega em um momento muito propício também para a história política atual do Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Quando eu coloco esse título, Eu Vivi a Ditadura Militar, foi exatamente porque eu tive a oportunidade, enquanto militante da política estudantil, logo depois do golpe deflagrado, né? Pelo menos até 1968, eu militava na política estudantil, eu estudava no Liceu Paraibano, que era o QG de todo esse movimento, e cheguei, inclusive, a disputar a eleição do Grêmio da Hora Santiago Rangel, que não existia mais diretório, porque a Lei Suplicy permitia que houvesse diretórios, os grêmios tinham mais uma função mais de cultura, de difundir cultura, promover esse tipo de... Mas aí, a partir de 67, 68, os grêmios estudantis atuaram como um movimento de resistência ao regime ditatorial. Então, eu fui, de certa forma, protagonista de alguns acontecimentos. Noutros eu fui testemunha ocular, porque mesmo quando eu saí do movimento estudantil, mas eu continuava acompanhando, participando de todos os eventos, pelo menos assistindo a todos os eventos dessas pessoas que estavam insatisfeitas com o que estava acontecendo no país. E também fui pesquisar fontes de pesquisa, conversei com pessoas que foram protagonistas também da história, e pesquisei os dois relatórios, tanto o relatório da Comissão Estadual da Verdade, quanto o relatório da Comissão Nacional da Verdade, e resultou nesse livro, que é uma coletânea de artigos publicados na minha coluna, na coisa que eu assino no Jornal União, e o propósito é fazer com que haja um despertar de uma consciência crítica dessa geração atual e das gerações vindouras, no sentido de que elas possam se afirmar como resistentes a esse trabalho que se desenvolveu, pelo menos nos anos mais recentes, de um apagamento da história. Então, o que a gente precisa fazer, o livro tem esse propósito, esse objetivo de revelar verdades históricas. Esse livro, Eu Vivi a Ditadura Militar, que eu estou aqui com ele na mão, é um resultado a vivência, de fato, de alguém que sentiu na pele, né, tudo aquilo que foi e que continua sendo, né, para a história. Não é algo do passado, mas é algo agora, recente. Nós podemos dizer, por exemplo, Rui Leitão, de que esse livro é resultado da inquietação de um escritor de ver, por exemplo, de tudo isso que consta aqui, muito mais que não consegue ser dito ou traduzido, em ver nos dias atuais alguém que não viveu, por exemplo, a ditadura, dizer que defende a volta da ditadura? É resultado de uma inquietação também? Também. A gente fica preocupado em ver que, pelo menos, a juventude, muita gente, a juventude que desconhece o que aconteceu naquele período sombrio da nossa história, né? E a gente veio, eu fiquei surpreso um dia desse, tão surpreso. Eu fui fazer uma palestra na Universidade Estadual da Paraíba, e quando falei do AI-5, um estudante universitário, um estudante universitário perguntou o que é AI-5. Ele não sabia o que é AI-5, era desconhecimento total da história. E uma história recente, mas havia um esforço político dos que estavam no governo de fazer esse silenciamento, esse apagamento da memória coletiva em relação ao que aconteceu nesses 21 anos da ditadura militar. Então, o livro tem foi resultado, como você falou, dessa preocupação de que é preciso despertar essa consciência crítica, fazer com que esse pessoal tome conhecimento do que aconteceu e se trabalhe no sentido de que isso nunca mais volte a ser repetido aos países, que esteve sob ameaça muito grande mais recentemente. Nós estivemos à beira de um abismo, estivemos muito próximo de que essa história se repetisse. E, na minha visão, haveria uma repetição de forma muito mais crua, muito mais sanguinária. O Brasil tem uma tradição, sua história republicana, de golpes militares. Sim, não só golpes cívico-militares, muito mais militares. Mas esse agora, pelo que as informações que ele está tendo dos relatórios produzidos pelas investigações da Polícia Federal, esse agora se
se planejava, inclusive, assassinar os dois, o presidente e o vice eleitos legitimamente, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era o ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma coisa que a gente nunca viu isso na história, né? Os golpes aconteceram, mas nunca houve sim mortes, houve sim assassinatos. Mas quando a ditadura já estava vivendo os seus dias, aplicando a sua forma arbitrária de atuar, aí aconteceram assassinatos, as torturas, aconteceram prisões arbitrárias, tudo que a gente sabe e que acontece quando se instala um regime de força em qualquer país. Aliás, é próprio do autoritarismo a violência. Com certeza, então é isso aí. Então a gente, quando elaborou esse livro, buscou fazer com que se conhecesse o que é que existia dos porões da ditadura, o que aconteceu dos porões da ditadura, né? E o fato não só a nível nacional, mas o relato de alguns acontecimentos na Paraíba. Os movimentos ali, logo quando... Como, por exemplo, Rui, para quem está nos acompanhando agora, acontecimentos da ditadura, por exemplo, aqui na nossa Paraíba. Eu vou dizer um exemplo aqui em Cajazeiras, sim, que eu conto aí no livro, que foi a bomba do Apolo 11, né? Que foi um procedimento criminoso, adotado e terrorista, adotado pelo próprio Estado, pelo próprio governo, era político do Estado praticar esse terrorismo, e se antecipou à bomba do Rio Centro. Do Rio Centro. Mas aqui, depois das investigações, que a coisa ainda existe muito mistério em relação a isso, mas uma coisa está clara, aquilo ali foi com a intenção de fazer com que a esquerda que estava promovendo esses atos terroristas. Uma criminalização da esquerda. Criminalização da esquerda. Então, o bispo do Zacarias, que era um homem conservador, era uma pessoa da igreja conservadora, né? Igreja católica ligada às ideias conservadoras, ele tinha um local onde assistia os filmes, da mesma poltrona, sempre que assistia o filme. Então, colocaram embaixo a sua poltrona, só que nesse dia ele tinha viajado, né? E quando a bomba foi encontrada e explodiu, causou todo aquele transtorno, inclusive acidentes com mortes, né? Então, esse é um episódio. Teve um episódio também na prisão de Cajá, que era um cajazeirense, né? Que era os assessores de Dom Helder Câmara, né? em Recife. O Bispo Vermelho. O Bispo Vermelho, um dos bispos vermelhos. Isso, né? Na verdade, verdade, na época a mídia indicava que existiam no Brasil, e no Nordeste mais propriamente, 3 bispos considerados vermelhos, eram os bispos comunistas, como eles diziam, porque era o Dom Helder, o Dom Zé Maria Pires e o Dom Fragoso, que era um paraibano, que era bispo de Crateús. Então, esses bispos se posicionaram sempre, passaram a se posicionar contra o regime e na defesa dos oprimidos, principalmente em defesa dos trabalhadores rurais. Eles eram considerados bispos comunistas, né? Subversivos. Isso. E sempre tiveram essa atuação. Então, o Cajá era muito ligado ao Dom Helder, né? E foi preso, e houve um movimento grande de João Pessoa, houve um ato público liderado pela própria igreja, com Dom Zé Maria Pires liderando esse movimento, e Dom Helder foi também a João Pessoa, e eu me lembro bem que os padres e todo o pessoal que fazia parte da arquidiocese caminhou ali pela Duque de Caxias, né, até o Ponto Sem Réis, numa manifestação de protesto e de insatisfação, indignação, inclusive, com o que estava acontecendo com a prisão injusta do nosso conterrâneo Cajá. Pois é, e por falar em Cajá, esses dias recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade do Rio de Janeiro, algo que marca também essa trajetória dele, né? Essa luta pela defesa da liberdade, né? Da nossa liberdade enquanto cidadãos. Rui, o lançamento ocorre hoje, ficará ainda disponível na cidade, na livraria? Como faz para adquirir? E mergulhar também nessa história a partir da visão, da perspectiva de quem viveu, né? O livro vai ser lançado hoje às 19 horas, com a apresentação, no momento, de um professor, o Eldo Novaes. Ele é doutor, é uma pessoa muito bem, conhece bem a história, conhece bem tudo. Ele vai ser, eu acho que quando eu escolhi porque sabia que ele podia fazer uma apresentação que refletisse o que realmente o livro quer mostrar. E
será lá no Centro Cultural Eliezer Ruri, que é a sede da CAL, a Associação da CAL, Academia Caseiras de Artes e Letras. Quero aproveitar, inclusive, a oportunidade para agradecer a direção da CAL pelo convite para que pudesse aqui fazer esse lançamento, né, já que eu também sou integrante da CAL. Sim, é imortal. Pois é. Mas o livro ficará também, nós vou colocar o livro lá na livraria Universitária. Isso. Universitária, ficar à disposição, quem tiver interesse, ou então fazer contato com os membros da CAL, que eles... O contato do próprio Rui, né, também, que é bem acessível. O meu e-mail é Rui ao contrário, iurleital@hotmail.com. Então pode fazer esse contato e com membros da CAL e a gente pode fazer com que o livro chegue até as mãos das pessoas interessadas. Rui, eu quero lhe agradecer e deixar espaço para que você possa reforçar esse convite para quem está nos acompanhando agora, para acadêmicos, professores, estudantes, para que todos possam mergulhar na história do Brasil, porque é a nossa história, né? Não dá para apagar o golpe de 64, os anos de chumbo, não dá para apagar a história recente do Brasil, mas nós precisamos olhar com a perspectiva de que é uma data que precisa ser lembrada, mas nunca repetida. Pois é, então, renovo o convite, dizendo, inclusive, de que é o seguinte, o livro, por mais que alguém possa entender que é um livro que tenha uma posição político-ideológica, mas ela é muito mais um relato histórico. É um retrato da história, do que aconteceu no Brasil, desse período que a gente precisa... Quando eu digo esquecer, para não repetir, mas é bom ser relembrado exatamente para que as pessoas tenham conhecimento do que aconteceu e não viver novamente todo esse clima de horror, de tensão que o Brasil viveu nos 21 anos de chumbo.